Olá pessoal, tudo bem? Tudo joinha? Beleza! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Eu sou o professor Marcelo. Nesta videoaula eu vou apresentar para vocês as propriedades periódicas. Vamos que vamos! O que são propriedades periódicas? São aquelas cujos valores aumentam ou diminuem periodicamente à medida que os números atômicos dos elementos químicos aumentam na tabela periódica. Vocês já sabem que em cada período da tabela periódica, os números atômicos dos elementos químicos aumentam da esquerda para a direita. O que significa aumentar ou diminuir periodicamente? Vou dar um exemplo. Se uma determinada propriedade periódica aumenta em um determinado período da esquerda para a direita, e em todos os outros períodos da tabela periódica, esta propriedade também aumenta da esquerda para a direita. Vamos estudar as seguintes propriedades periódicas: raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, potencial de ionização e afinidade eletrônica. Então vamos nessa que vai ser bom a beça! Nesta videoaula, nós vamos estudar a primeira propriedade periódica, é o raio atômico. As outras propriedades periódicas serão estudadas nas videoaulas seguintes. Para explicar o conceito de raio atômico, ou raio do átomo, eu vou utilizar o modelo atômico de Dalton. A gente sabe que um átomo não é exatamente uma esfera, porém, utilizar o modelo atômico proposto por Dalton facilita a compreensão do conceito de raio atômico. O raio atômico é a distância do centro do núcleo do átomo até o final de sua eletrosfera. Como o átomo não é uma esfera, esta medição não é tão precisa. Então, o que se faz é medir a distância entre os núcleos de dois átomos do mesmo elemento químico ligados entre si e depois dividir esta distância por 2. Como o raio de um átomo é definido como a distância do centro de seu núcleo até o final de sua eletrosfera, quanto maior o número de camadas eletrônicas na eletrosfera de um átomo, maior é o seu raio. Observe que este átomo, que possui 7 camadas eletrônicas em sua eletrosfera, possui um raio maior que este outro átomo, que possui apenas 3 camadas eletrônicas em sua eletrosfera. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta: será que dois átomos de elementos químicos diferentes, que têm o mesmo número de camadas eletrônicas, possuem o mesmo raio atômico? Neste caso, o que influencia no raio do átomo não é o número de camadas eletrônicas, pois é igual em ambos os átomos. Quando dois átomos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, o átomo que tem o maior número de prótons em seu núcleo, ou seja, o átomo de maior número atômico, tem um raio menor. Isso acontece porque, quanto mais prótons um átomo possui em seu núcleo, maior é a força de atração exercida sobre os elétrons da sua eletrosfera. Este átomo possui 3 prótons em seu núcleo, e este átomo possui 9 prótons em seu núcleo. Ambos têm o mesmo número de camadas eletrônicas em suas eletrosferas. Porém, o átomo que possui maior número de prótons no núcleo tem um tamanho menor. Isso acontece porque a força de atração exercida por 9 prótons sobre cada elétron deste átomo é maior do que a força de atração exercida por apenas 3 prótons sobre cada elétron deste átomo. Portanto, como no átomo que possui maior número de prótons, a força de atração exercida sobre os elétrons é maior, os elétrons se aproximam mais do núcleo,
diminuindo o tamanho da eletrosfera. Em consequência, o raio do átomo que possui maior número de prótons em seu núcleo é menor do que o raio do átomo que possui um número de prótons menor em seu núcleo. Resumindo, quando dois átomos possuem diferentes quantidades de camadas eletrônicas, o átomo que tem maior número de camadas eletrônicas possui um raio maior. Agora, quando dois átomos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, o átomo que tem o maior número de prótons em seu núcleo possui um raio menor. Beleza? Eu desenho aqui um retângulo para representar a tabela periódica. Para elementos da mesma família, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Quem são as famílias? As famílias são as verticais. Considere a primeira família da tabela periódica. Um elemento que está no primeiro período possui uma camada eletrônica em sua eletrosfera. E um elemento que está no sétimo período possui 7 camadas eletrônicas em sua eletrosfera. A gente sabe que quanto maior o número do período, maior o número de camadas eletrônicas que o átomo possui. Portanto, comparando elementos da mesma família ou do mesmo grupo da tabela periódica, o elemento que está num período maior, ou seja, que está mais abaixo, possui um raio maior do que um elemento que está num período mais acima. Então, por exemplo, o frâncio e o hidrogênio estão no mesmo grupo ou na mesma família da tabela periódica. O átomo de frâncio tem um tamanho maior que o átomo de hidrogênio, pois o átomo de frâncio tem 7 camadas eletrônicas em sua eletrosfera, e o átomo de hidrogênio possui apenas uma camada eletrônica em sua eletrosfera. Então, olha aqui, esta seta diz que o raio atômico aumenta de cima para baixo nas famílias da tabela periódica. Para elementos do mesmo período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Vamos entender. Considere elementos do terceiro período. A gente sabe que todos os elementos do terceiro período da tabela periódica possuem 3 camadas eletrônicas. Então, são elementos que possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Como a gente sabe que o número atômico aumenta da esquerda para a direita, um elemento que está mais à esquerda tem um número atômico menor do que um elemento que está mais à direita. Então, olha só, o sódio está no terceiro período da tabela periódica. O seu número atômico é 11. E o cloro também está no terceiro período da tabela periódica. E o seu número atômico é 17. Logo, o sódio possui 11 prótons em seu núcleo e o cloro possui 17 prótons em seu núcleo. Como ambos os átomos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, como eu falei anteriormente, o átomo que possui menor número de prótons, no caso o sódio, possui um raio maior. Então, esta seta indica o quê? Se compararmos elementos de um mesmo período da tabela periódica, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Então, depois de tudo isso que eu falei, você pode concluir que o raio atômico é uma propriedade periódica. Como a gente já sabe, o número atômico aumenta da esquerda para a direita em cada período da tabela periódica. A gente conclui que o raio atômico diminui da esquerda para a direita com o aumento do número atômico em cada período da tabela periódica. Nós já estudamos o conceito de raio atômico. Agora vocês podem perguntar, o que acontece com o raio de um átomo quando ele se transforma num íon? Então agora vamos estudar a diferença entre raio atômico e raio iônico. Você já sabe que um íon pode ser um cátion ou um ânion. Quando um átomo perde um ou mais elétrons, ele se transforma num cátion. Neste caso, o número de elétrons passa a ser menor que o número de prótons. Com a perda de um ou mais elétrons, ocorre uma diminuição da repulsão entre os elétrons. Isso faz com que a força de atração exercida pelos prótons que estão no núcleo do átomo sobre os elétrons da eletrosfera
seja mais efetiva, provocando uma diminuição do raio do átomo, que agora passou a ser um cátion. Portanto, o raio do átomo é maior que o raio do cátion formado por este átomo. Então, aqui está um exemplo. O raio do átomo de magnésio é maior que o raio do cátion do magnésio. A carga 2+, indica que esta representação é de um cátion, e neste cátion há 2 elétrons a menos que o número de prótons. Quando um átomo ganha um ou mais elétrons, ele se transforma num ânion. No ânion, o número de elétrons é maior que o número de prótons. O aumento do número de elétrons provoca um aumento da repulsão entre os elétrons. Isso faz com que a força de atração exercida pelos prótons que estão no núcleo do átomo sobre os elétrons da eletrosfera seja menos efetiva. E, em consequência, ocorre um aumento do raio do átomo, que agora passou a ser um ânion. Portanto, o raio do átomo é menor do que o raio do ânion formado por este átomo. Então, aqui está um exemplo. O raio do átomo de flúor é menor que o raio do ânion de flúor. Este sinal negativo indica que esta representação é de um ânion, que possui um elétron a mais que o número de prótons. Agora que você já sabe que o átomo de sódio é maior que o átomo de cloro, eu trago este desafio. Qual destes íons possui o maior raio? É o cátion do sódio ou o ânion do cloro? Pause o vídeo, pense com carinho e tente responder. Não se esqueça de justificar a sua resposta. Valeu! Voltei! Agora vamos ver se você acertou. Como eu havia dito anteriormente, o átomo de sódio é maior que o átomo de cloro. Ambos possuem 3 camadas eletrônicas em suas eletrosferas. Porém, o átomo de sódio possui um menor número de prótons em seu núcleo. Esta informação também pode ser obtida utilizando a tabela periódica. Quando 2 elementos químicos pertencem ao mesmo período da tabela periódica, o átomo do elemento químico mais à esquerda tem um raio maior. Então aqui está, o raio do átomo de sódio é maior que o raio do átomo de cloro. Quando o átomo de sódio perde o seu último elétron, ele se transforma no cátion Na+. Ele fica apenas com 2 camadas eletrônicas em sua eletrosfera. Quando o átomo de cloro ganha um elétron, ele se transforma no ânion Cl-. Ele continua com 3 camadas eletrônicas em sua eletrosfera. Quando 2 íons possuem quantidades diferentes de camadas eletrônicas, o íon que tem maior número de camadas eletrônicas em sua eletrosfera possui um raio maior. Portanto, o raio do cátion do elemento químico sódio é menor do que o raio do ânion do elemento químico cloro. E aí, acertou? Justificou sua resposta direitinho? Parabéns! Agora, se você errou, não fique triste. O importante é que você tenha aprendido. Na próxima você acerta, beleza? Para finalizar a videoaula, eu vou comparar os raios de espécies químicas isoeletrônicas. Na videoaula sobre íons, eu expliquei o que são espécies químicas isoeletrônicas. Elas são átomos ou íons que possuem o mesmo número de elétrons. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de espécies químicas isoeletrônicas. Este aqui é o cátion do alumínio. A sua carga 3+, indica que ele possui 3 elétrons a menos que o número de prótons. Como este cátion possui 13 prótons, o seu número de elétrons é igual a 10. Aqui está o cátion do magnésio. A sua carga 2+, indica que ele possui 2 elétrons a menos que o número de prótons. Como o cátion possui 12 prótons, o seu número de elétrons também é igual a 10.
Aqui está o átomo de neônio. Num átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ele é eletricamente neutro. Como este átomo possui 10 prótons, o seu número de elétrons também é igual a 10. Aqui está o ânion do flúor. A sua carga 1- indica que ele possui um elétron a mais que o número de prótons. Como este ânion possui 9 prótons, o seu número de elétrons é igual a 10. E por fim, aqui está o ânion do oxigênio. A sua carga 2- indica que ele possui 2 elétrons a mais que o número de prótons. Como o número de prótons deste ânion é igual a 8, ele possui 10 elétrons. Observe que todas estas espécies químicas possuem o mesmo número de elétrons. Logo, elas são espécies químicas isoeletrônicas. Como elas possuem o mesmo número de elétrons, elas têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Todas elas possuem 2 camadas eletrônicas, as camadas K e L. Eu já falei anteriormente que quando espécies químicas possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, a espécie química que possui o maior número de prótons apresenta o menor raio. Logo, o cátion do alumínio possui o menor raio, já que dentre estas espécies químicas isoeletrônicas é ele que possui o maior número de prótons. O ânion do oxigênio é o que possui o raio maior, já que o seu número de prótons é menor. Analisando esta ordem, a gente conclui que, no caso de espécies químicas isoeletrônicas, o raio do cátion é menor que o raio do átomo e que, por sua vez, é menor que o raio do ânion. Beleza? Viu que bonitinho? Gostou desta videoaula? Show de bola! Então, por favor, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, dê aquela sua contribuição bem bacana. Se inscreva já! Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!